Queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, e abrisse comigo no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Eu quero falar nessa noite sobre esse tema: encorajamento e incentivo. Encorajamento e incentivo. E você já vai entender em que contexto que eu quero trazer essa palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela inspiração que o Senhor trouxe a esse autor, para que ele pudesse escrever esse texto, e hoje nós estamos aqui lendo, e vai fazer tanto sentido para a gente, Senhor. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que sonda o nosso coração e conhece o nosso entendimento, possa nos sondar agora, e que o nosso coração seja um terreno fértil para a Tua palavra. Que do nosso coração, Senhor, possa frutificar sementes, que vão permanecer durante muitos anos, e vão frutificar para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, nós precisamos, desejamos, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estive esse final até hoje, voltei hoje, fui no encontro dos missionários da CEPAL. CEPAL é uma organização missionária que eu e minha esposa somos missionários desde 2009. Ela trabalha especialmente com pastores e líderes. E eu estive no encontro dos missionários esse fim de semana. E foi um encontro muito inspirador. A gente recebeu uma injeção de ânimo, para prosseguir na caminhada, e foi muito bom o tempo que a gente teve lá. Eu não consegui ainda compartilhar muita coisa com a Mércia, que eu cheguei agora à tarde, mas foi um tempo assim especial da parte de Deus para nós. Então eu quero agradecer todos que estiveram orando pela nossa viagem, pedindo que o Senhor abençoasse a ida, a volta, guardasse. Então eu quero agradecer a sua vida, as suas orações em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, irmãos. Esse é o texto. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Irmãos, nós fomos chamados para consolar uns aos outros. Isso é um chamado para a gente. Deus chamou você para ser um instrumento de consolo, de conforto
na vida do seu irmão. Deus te chamou para ser um instrumento que vai abençoar a vida do seu irmão. Agora é interessante porque muitas vezes nós somos muito bons em receber aquilo que nos é dado, mas nós somos muito ruins em transmitir aquilo que nos é dado. Então a gente recebe muito bem, mas a gente não tem o costume de passar isso para frente. E eu queria exortar você nessa noite a você começar a tomar essa posição. Então, nosso chamado é para nos consolarmos mutuamente. Uma revista cristã publicou alguns anos atrás uma foto de um líder cristão no Peru, e ele estava em pé ao lado de uma viúva na cidade de Cano. E a legenda dizia: Lázaro Rojas, que era o nome dele, conforta a viúva e a ajuda a colocar a sua confiança em Cristo. Isso é exatamente o que o versículo 25 diz para a gente. Para como nós devemos fazer e trabalhar uns aos outros como os crentes. A palavra traduzida por incentivar, encorajando um ao outro, e tudo mais que você vê antes de chegar o dia, é traduzido como conforto. Então nós estamos aqui para confortar uns aos outros, para servir de ombro uns aos outros. Agora é interessante porque muitas vezes a gente está tão abatido, tão ferido, tão machucado, e fala assim, mas como é que eu vou servir de ombro se eu estou ferido, se eu estou machucado, se eu estou abatido? Mas é exatamente nesse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar e fazer algo novo, porque você se dispõe na mão do Espírito e ele começa a derramar a unção dele sobre você e você se torna um canal. Então você vai sendo um curador curado, um confortador confortado. E você começa a ver que a sua angústia e a sua tribulação, ela é tão pequena, porque você começa a assumir uma posição diferente para abençoar a vida da pessoa. Consolar o outro, ajudar uns aos outros, colocar sua confiança em Cristo, a descansar em Cristo dia a dia. Provavelmente é a razão pela qual diz, ainda mais quando se aproxima um dia, porque o fim dos dias vão ser dias de grande tensão, vão ser dias de grande mal, vão ser dias de grande tentação, e são nesses dias que nós precisamos uns dos outros mais do que nunca. Algumas semanas atrás o pastor Gustavo estava ministrando sobre a geração do fim. Se você não assistiu, assiste, querido, está lá no site, assiste essa mensagem. Vale a pena. A geração do fim, nós somos a geração do fim. E o mal vai aumentar nesses dias. E a gente, como crente, como cristão, a gente é chamado a consolar uns aos outros. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então assim, esse encontro que nós temos todos os domingos, ele é destinado a encorajar uns aos outros e despertar-nos para o amor. E eu já vou dizer aonde esse amor ele deve tocar. É óbvio que devemos fazer isso, ainda mais quando nós vemos os sinais que se aproximam o dia. E o dia, na sua Bíblia e na minha, está com letra maiúscula, que significa que é o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. É esse dia. E nesse dia, até lá, a ameaça contra a nossa fé e contra o amor vai aumentar. Vai aumentar. Nós estamos vivendo dias maus. Nós já estamos vivendo dias maus. Mas eu quero dizer para você que isso é só o começo. Isso é só o começo. Enquanto as coisas parecem tranquilas, enquanto as coisas parecem assim, que está tudo bem na nossa vida, que está tudo tranquilo, a gente acha que podemos conviver com alguns amigos casuais, a gente pode conviver com um aparelho de televisão e com o rádio, numa boa. A gente acha que não precisa de ninguém. Mas sabe o que acontece? Esse é um mundo de sonho, de fantasia. Porque a preciosidade do relacionamento cristão torna-se óbvia quando a gente reconhece o que Paulo diz em Efésios 5,16,
que os dias são maus. Quanto mais a gente reconhece que os dias são maus, maior é a necessidade que a gente tem do nosso irmão. Maior é a necessidade que a gente tem de nos apoiarmos uns nos outros. Maior é a necessidade que a gente tem de confortar, de consolar, de exortar, de estar junto. Quanto maior é a consciência de que esses dias que a gente vive são terríveis, maior é a necessidade da gente se consolar um ao outro. Então é a preciosidade de estar confortando e sendo confortado. Estar encorajando e sendo encorajado. É aí que a gente sente que o preço da fé, ele é mais alto. E sabe o que é interessante? A pressão, ela gera o encorajamento mútuo. Lázaro Rojas estava confortando aquela viúva no Peru, porque naquela noite, 2 carros invadiram a sua aldeia, com terroristas do Sendeiro Luminoso. E aqueles homens desceram do carro, e eles arrebentaram a porta de uma igreja evangélica, no qual estava tendo uma vigília. E eles abriram fogo contra os irmãos que estavam orando. Além do pastor e a esposa, morreram mais 30 pessoas. E eles então trouxeram os corpos daquelas pessoas para fora, colocaram no meio da rua, jogaram gasolina naqueles corpos e atearam fogo. A passagem da escritura que Rojas estava usando para confortar os sobreviventes foi Romanos 8, 36 e 37, que está escrito assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amam. Os diáconos se reuniram logo depois da tragédia, e eles decidiram que as reuniões futuras da igreja deveriam ser realizadas entre 6 e 8 da manhã, não mais à noite. Um deles, chamado Isaías Kumanani, ele tinha perdido a esposa no ataque, e ele foi nomeado novo pastor da igreja. De repente, a própria igreja se tornou uma célula. Porque a preciosidade do encorajamento a prosseguir no amor foi além da medida. A pressão gera encorajamento. Quando nós estamos passando por situações e somos pressionados por ela, gera encorajamento. A célula, ela nos move ao amor e as boas obras. Pastor, eu não faço parte de uma célula ainda. Então, procure fazer. Sabe por quê? Porque é essencial para o seu crescimento cristão. É vital para você. É vital para a sua fé você fazer parte de um pequeno grupo. De um grupo que se reúne e move você a expressar o amor. E move você a fazer boas obras. Para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, estão dispostos a se envolver, eu quero dizer para você que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra como essa que você viu hoje aqui através da apresentação dos jovens. Nós estamos em uma guerra nesse país e nessa cidade. E essa guerra vai muito além do que você pode enxergar com seus olhos físicos. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse: o amor de muitos se esfriará. E ele disse mais: e quem perseverar até o fim vai ser salvo. E o nosso texto vê isso chegando no versículo 24. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor, ou seja, manter aquecido uns aos outros, e as boas obras, que são a expressão desse amor. E como é que a gente faz isso, pastor? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos vivendo no Brasil um pós-denominacionalismo. O que significa isso? São cristãos que por um motivo ou outro se frustraram com uma igreja ou com uma
liderança de uma determinada igreja e falaram assim: não, eu não preciso mais de igreja. Eu vou adorar a Deus na minha casa. Eu vou ouvir a mensagem que eu quero. Eu vou adorar como eu quero. Eu vou ouvir os louvores que eu quero. E eu acho que aqui está bom. Só que eles se esquecem exatamente dessa palavra. E foi aquilo que eu disse no início. Somos muito bons em receber. Mas se você não transmitir, sabe o que acontece? Você apodrece. Vou repetir. Se você não transmitir o que você recebe, você apodrece. É interessante que uma caixa d'água, ela recebe água constantemente. E vez por outra você precisa esgotar a caixa d'água, porque normalmente o que acontece é que o nível dela não se abaixa por completo. E ela vai criando um negócio chamado lodo do lado. É a própria água que cria aquilo. E o interessante é que se você deixar aquilo muito tempo parado, você cria um sério problema. Quando eu mudei na casa que eu estou hoje, ela ficou fechada por alguns anos. E eu tive que subir lá em cima para lavar a caixa d'água. E quando eu abri aquilo, a água ela cheirava, ela tinha um cheiro muito ruim. E assim, existem alguns crentes hoje. Dá uma cheirada no seu irmão, vê se ele está... Não, está cheirando bem, ele tomou banho, passou um perfume para vir na igreja, ele está 10. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que muitas vezes, nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. Esse é o fundamento bíblico para as células aqui na nossa igreja. Basta pensar nisso. O primeiro e o amor é o primeiro fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. O amor é o primeiro e grande mandamento e também o segundo, Mateus capítulo 22, versículo 37. O amor cumpre toda a lei, Romanos 13:8. O amor é maior que a fé e a esperança. Eu vou repetir. Você tem fé, tem esperança, é bom, mas maior que eles é o amor. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Que vai desaparecer tudo. Vai ficar 3 coisas no final: fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. O objetivo de cada célula, é manter o amor dos seus membros aquecidos e trazer outros para compartilhar desse amor. Quando nós amarmos uns aos outros, diz a Bíblia, que o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. O mundo não vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus pela roupa que a gente veste. O mundo não vai reconhecer que somos discípulos de Jesus pelo tanto que a gente pula. O mundo não vai reconhecer que somos discípulos de Jesus pelo tanto de línguas estranhas que nós falamos, ou pelos movimentos estáticos que acontecem dentro da igreja, ou então pelas curas e pelos milagres. Não, a Bíblia diz que o mundo vai reconhecer que somos seguidores de Cristo quando amarmos uns aos outros. Pronto. Agora, é fácil a gente amar quem ama a gente, não é? É mole a gente amar quem a gente ama. Ah, quem ama a gente é tranquilo. É fácil, né, Domingos, você amar a Edith? Ela ama você, não é? É fácil amar minha esposa, ela me ama. É mole eu amar os meus filhos, eles me amam. Agora a Bíblia ela vai além, ela diz assim que a gente deve, o quê? Amar quem? Os nossos inimigos. E a gente deve orar por aqueles que nos perseguem. Aí, agora a coisa pega. Porque amar o amigo é fácil, mas amar o inimigo, querido, eu quero dizer para você que é só o amor de Cristo que pode fazer isso na nossa vida. É só Deus operando para que você possa amar aquele que te feriu. E o Senhor Jesus diz mais: se alguém te ferir a face direita, faz o quê? Revida, né? Não, o que é para você fazer? Da esquerda. Se alguém roubar a tua capa, entrega a túnica também. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Aí que o amor, ele é mostrado de verdade.
Nós realmente, irmãos, precisamos deixar esse amor nos controlar. A gente realmente precisa. Se Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, e Ele nos aconselha como triunfar sobre essa frieza, nos reunindo e encorajamos uns aos outros, então a gente deve ouvi-lo. A forma da gente resistir a essa frieza do mundo, com relação ao amor, é a gente se reunindo, é a gente estando juntos, é a gente ministrando uns aos outros. Vamos seguir o conselho de Jesus. Não seguir o conselho de Jesus é muito presunçoso, é tolo e é perigoso. Mateus 24, versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Subentende-se que aquele que não perseverar até o fim, não será salvo. Nós temos um mandato para as nossas células, para os nossos MDAs, para os nossos discipulados um a um. Esse texto não é um mandato para os cultos, para as reuniões coletivas da igreja, mas sim um mandato para as células. Células de cristãos que se reúnem em encorajamento mútuo. Sabemos disso porque a gente lê no versículo 25 que a reunião é para encorajar uns aos outros. Numa reunião como essa, a gente até consegue encorajar um ao outro, porque nós ainda somos um número pequeno. Mas, irmãos, a tendência é aumentar. E quanto mais aumenta, mais difícil fica para a gente encorajar uns aos outros aqui. Aqui é um momento de celebração, por isso que o culto é chamado culto de celebração. Porque é para celebrar. O momento de encorajar onde que é? É na célula, é no MDA, é no discipulado um a um. É ali que a gente encoraja uns aos outros. E não é só para um pastor encorajar você. Não. Isso é importante, eu acredito na pregação. Eu acredito que a pregação é a vontade de Deus na igreja. Agora, existe algo mais implícito nessa frase, um ao outro. E eu também não quero dizer que isso só acontece nas células. Acontece no MDA também. Acontece numa visita intencional, em que você vai para lá, para a casa de alguém, fazer isso. Muitas vezes acontece é que nós não temos essa intenção, mas o Espírito Santo promove. Mas, irmãos queridos, nós precisamos ser intencionais nas nossas visitas, para encorajar. Eu me arrependo tanto de algumas coisas que pratiquei no passado como pastor, que eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção de encorajamento. E eu lembro de algumas pessoas que perderam os entes queridos, e eu fui fazer uma visita só. Eu fui como obrigação de visita pastoral. E a gente ia lá, fazia uma oração rasa, só para o Espírito Santo consolar, e não voltava mais. Não voltava mais. E sabe, na verdade, eu, como pastor, não estava encorajando os meus irmãos. E os próprios irmãos da igreja não estavam encorajando aqueles irmãos. Sabe por quê? Porque a gente esperava que aqueles irmãos fossem à igreja para serem encorajados. E muitas vezes, queridos, quem está passando por problema, e por luta, e por angústia, e por tribulação, não tem nem força para vir para a igreja. Por isso que a Bíblia exorta para a gente consolar um ao outro, encorajar um ao outro. Sabe de onde? Lá no contexto da sua casa, lá no contexto da célula, lá no contexto da casa dele. E a gente vai com essa intenção. Eu vim para te encorajar, eu vim para incentivar você ao amor. Isso é um mandamento para a gente, irmãos. Isso é um mandamento para a gente. O fogo do amor pode ser inflamado com o encorajamento cristão, através do Espírito Santo, em qualquer hora e em qualquer lugar onde dois cristãos se reúnem. Mas o ponto é que os encontros dos MDAs e das células, eles são absolutamente cruciais e eles não devem ser deixados ao acaso. Ah, eu vou quando dá. Ah, o meu discípulo me entende. Ah, eu vou lá. Não, deixa quieto. Não, a gente precisa se esmerar. A gente precisa investir. A gente precisa ir atrás. Você como líder de célula,
você precisa ir atrás. Você, como auxiliar de célula, você deve ajudar o seu líder a ir atrás das pessoas. Você, como discipulador, deve estar atrás do seu discípulo. Deve ir atrás dele. Eu vou atrás do meu discipulador. E você, como discípulo, deve ir atrás do seu discipulador também. A Bíblia diz, encorajando uns aos outros, é uma via de mão dupla. Vai e vem. Tem a minha parte, mas tem a sua também. Eu não posso deitar em berço esplêndido e dizer assim, Senhor, faz, pode fazer, que eu estou aqui esperando. Não. Nós temos que nos envolver. Então, se nós tivéssemos só esses dois versículos, 24 e 25, poderíamos dizer que a razão bíblica para as células é que elas são feitas para avivar os cristãos ao amor e às boas obras. A forma como a célula se move é através do incentivo uns aos outros. E a maneira prática de encorajar é despertar o amor quando a célula se reúne. Como é que você desperta o amor de alguém? Como é que você faz isso? Primeira coisa, para você despertar o amor de alguém, é você valorizar a pessoa. Valorizar acima dos seus próprios valores. Valorizar acima daquilo que você tem. Aí você começa uma célula na sua casa, e pela misericórdia Deus te dá um sofá maravilhoso. E você coloca aquele sofá na sala para receber os irmãos. E por cargas d'água, o irmãozinho leva o filho dele, e o filho dele derrama um negócio no seu sofá precioso. E aquilo te corrói por dentro. Você fala assim, nunca mais eu faço célula na minha casa. Sabe o que vai acontecer? O sofá vai apodrecer, querida. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, o sofá você não leva para o céu. Vai ficar. Meu vaso, ai. Tantas coisas. Você deve valorizar os outros acima daquilo que você tem. Porque se você não valorizar os outros, as pessoas acima do que você tem, sabe o que vai acontecer? Você vai perder aquilo que você tem. Vai perder. Eu não estou sendo profeta aqui não, dizendo assim, o Senhor me revelou, não. Eu estou só dizendo para você o que vai acontecer. Quando a gente tenta segurar uma coisa, a gente perde. Quando a gente abre a mão e a gente dá, a gente ganha. É dando que se recebe. Qual que é a agenda básica para células então? Esse texto tem mais a dizer sobre células. Há uma agenda básica para a gente aqui. Suponha que alguém pergunte assim, qual é o conteúdo desse incentivo mútuo, pastor? Que acontece na célula? Que tipo de coisa você diz para confortar alguém, para encorajar essa pessoa a convidar os outros? Existe alguma diferença entre esse tipo de grupo e algum grupo secular, como os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, ou qualquer outro tipo de grupo? Que seu objetivo também é um incentivo? Existe alguma diferença? O que Deus quer nos dizer para encorajar uns aos outros? O que Deus fala ao seu coração para você poder falar aos outros? O que Deus significa para nós nos estimularmos ao amor e às boas obras? E estimularmos aos outros ao amor e às boas obras? Qual é o significado de Deus para a gente? A agenda para a nossa célula é essa. A esperança de Deus baseada no poder libertador do amor. A resposta está no versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, o que está dizendo é que Deus faz promessas para o seu povo, e Ele vai cumprir essas promessas que Ele fez para o seu povo. Isso deve aos que se apegam à esperança e estão confiantes no futuro que Deus controla.
Agora, há uma ligação direta entre esse tipo de esperança baseada em Deus e no amor e as boas obras que agitam as células, que movem as células. Então, olha no versículo 34 e 35. Diz assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Isso é outra maneira de dizer o que diz o versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, que coisa linda. Nós temos bens superiores e permanentes. Muito mais valioso que o sofá que você comprou, que o vaso que você tem. Nós temos bens muito superiores e permanentes. Bens muito maiores. O que você planta aqui, você não vai colher aqui. Pode até ser que colha. Pode até ser que Deus tenha misericórdia e você colha algumas coisas aqui. Mas tudo que você colher aqui, a não ser as vidas que nós ganharmos para o Senhor, a não ser essas, vai ficar. O carro que você suou tanto para comprar, a casa que você deu duro para construir, vai ficar. Quem que vai? São aquelas pessoas que você incentivou ao amor e às boas obras. Esses vão com você. E eles vão estar eternamente gratos a Deus por sua vida, porque um dia você abriu a boca e foi instrumento de Deus na vida dele. E ele agradece a Deus pela sua vida e fala assim: obrigado, Senhor, por aquela vida que um dia falou do amor do Senhor para mim. Um dia aquela vida me amou, Senhor. Um dia aquela pessoa me amou. A despeito de tudo que eu era, a despeito de tudo que eu fazia, essa pessoa me amou e me trouxe para o convívio da sua família. Isso é o que vai para o céu. Então está claro que o poder libertador para amar e fazer boas ações, mesmo quando elas são inconvenientes e dispendiosas, e até mesmo fazer com alegria. O poder libertador para fazer isso é a esperança. A gente tem esperança de que Deus vai resgatar aquela vida. A gente tem esperança que Deus vai mudar aquele coração. A gente tem esperança que Deus vai fazer um milagre. Por mais difícil que seja, a gente consegue enxergar. Está difícil Deus transformar o seu cunhado, a sua cunhada? Ele vai fazer. É isso que move a gente. É a esperança de que Deus faz. Está difícil Deus transformar aquele irmão, aquela irmã? Deus vai fazer. Deus vai fazer. É isso que move o nosso coração. É a confiança de que Deus é por você. É a confiança de que se você confiar nele e seguir o seu caminho do amor, ele vai satisfazer todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, a gente deve então falar das promessas de Deus para cada um. E se que a esperança é a força libertadora do amor, então quais são as coisas que são encorajadoras e que nós temos que dizer uns aos outros? Quais são as coisas que a gente deve falar para encorajar alguém, para levantar alguém, para colocar alguém de pé? Quais são essas coisas? Resposta: a gente deve falar das promessas de Deus para o outro. A gente deve falar das histórias que a Bíblia conta. E a gente deve testemunhar aquilo que aconteceu conosco ou com alguém que a gente conhece, que reforçou a nossa fé. Então são três coisas: as promessas de Deus, a palavra de Deus e os testemunhos daquilo que Deus fez. Assim, por exemplo, você pode imaginar quando alguém novo vai à célula na quarta-feira à noite, ou então vem na igreja pela primeira vez à noite. Ele sempre o mais importante. O último que chega é sempre o mais importante. Você não pode simplesmente fazer as coisas porque precisa ser feito. Você deve fazer as coisas porque você está ali como um instrumento de Deus para abençoar aquela vida.
para ser um instrumento de Deus, para falar das promessas do Senhor para a vida dele. Você é um canal da bênção de Deus, do amor de Deus para aquela pessoa. Então, meu querido, começa a largar aquilo que te atrapalha, aquilo que amargura o teu coração. Porque quando você abrir a tua boca, o que deve sair da tua boca são promessas de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que teu coração está cheio? Das promessas? Da palavra? Do amor? Do que está cheio o teu coração? Alguém chega com uma situação financeira complicada lá na célula, e você conta uma história bíblica como essa que eu falei aqui no começo, da oferta, da viúva que ofertou a última coisa que ela tinha, e Deus supriu a sua necessidade. Ou então você pode contar um testemunho seu, ou de alguém que obteve uma vitória financeira através de Jesus. Ou você pode simplesmente dizer o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Para isso que você foi chamado. Para isso que uma célula foi criada. Para isso que nós temos o discipulado 1 a 1. Para isso. As células e os MDAs são ministérios de amor. Não existe outra razão para a gente se reunir, a não ser o amor de Cristo que nos constrange e o amor que nós temos uns pelos outros. Agora, ter amor não significa que eu concorde com tudo que o meu irmão fala, ou com tudo que ele faz. Muitas vezes a minha esposa não concorda com tudo que eu faço. E eu também não concordo com tudo que ela fala. Mas a gente se ama. E a gente supera as nossas diferenças. Porque a gente se ama. É igualzinho aqui na casa do Pai. Porque a gente se ama, a gente supera as nossas diferenças. Porque a gente se ama, a gente paga preço. Porque a gente se ama, a gente quer estar junto. Mesmo que a gente não concorde com algumas posições. Pastor, eu não concordo com a sua posição doutrinária. Tudo bem, eu te amo do mesmo jeito. Não tem problema. Não concordo com aquilo que o Senhor fez. Bem, querido, você me perdoa? Você perdoa a minha vida? Porque é assim que a gente cresce. Ninguém nasce perfeito. A pessoa que está do seu lado, ela não é perfeita. Ela tem deficiências. Assim como você tem. Não existe nenhum de nós aqui que é perfeito. Não existe nenhum de nós aqui que é 100% em tudo. E eu quero trazer uma notícia bem boa para você. Você nunca vai ser. Agora, isso não é motivo para a gente falar assim, bom, já que eu nasci torto, vou morrer torto, vou ficar torto. Não. Peraí. A gente tem que procurar nos aprimorarmos. É isso que Paulo diz em desenvolver a nossa salvação. E sabe como é que a gente desenvolve a nossa salvação? Através da santificação e do amor. O amor é a expressão máxima da sua santificação. O amor é a expressão máxima de qualquer ministério na igreja. O amor é a expressão máxima do que Cristo fez. Tudo o que Cristo fez foi por amor. Mesmo quando você não o conhecia, Ele já te amava. Mesmo antes de você sair do ventre da tua mãe, Ele já tinha te amado. Nós não vamos ter um amor como Cristo. Mas nós podemos nos aperfeiçoar nesse amor. Até que a gente esteja no patamar de Cristo. E isso vai ser só quando a gente estiver na glória. Aí a gente vai conhecer como nós somos conhecidos. Vamos amá-lo como realmente Ele merece. Agora, enquanto estamos aqui, irmãos, e você ora assim e fala assim, Deus, me ajuda a amar o meu irmão. Me ajuda a incentivar esse irmão ao amor,
a encorajá-los. Sabe o que Deus vai promover? Uma situação completamente oposta para que isso aconteça. Completamente diferente. Ele vai promover um momento de tribulação, de angústia, de perseguição, para que o seu amor seja provado. E aí você consegue superar aquilo. Quantas e quantas lutas e dificuldades eu e minha esposa superamos. E sabe o que aconteceu nesse período? A gente já tem 16 anos de casado, fazemos no mês que vem. Sabe o que aconteceu nesse período? A gente se ama cada vez mais. Cada vez mais. E cada vez mais eu sei que eu não consigo viver sem ela, ela não consegue viver sem eu. E se um bater as botas primeiro, o outro vai logo depois. A gente não consegue. É como diz o poeta, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, está tudo certo. Temos nossas diferenças, mas elas são superadas porque a gente ama um ao outro. Células, MDAs, são ministérios de amor. Você foi chamado para amar o seu irmão. Independentemente do que ele fez, do que ele deixou de fazer. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. É, querido. Sabe quando Judas chega para trair Jesus? O que Judas faz para trair Jesus? Um beijo na face. E o que Jesus fala para ele? Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Jesus amou Judas, mesmo quando Judas o traiu. Ah, querido, não existe maior amor do que esse. E esse amor é que tem que nos constranger. Esse amor é que tem que levar a gente a superar as nossas diferenças e amarmos uns aos outros. Eu sei que você tem diferenças, com pessoas lá de fora e pessoas aqui de dentro. Eu sei disso. Mas eu quero te exortar em nome de Jesus, que você não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E que você, em nome de Jesus, comece a amar o teu irmão como ele merece ser amado. Comece a amar o teu irmão com todo o teu coração. Existe uma ligação clara entre esse texto e as células e os vários ministérios de amor. Não negligencie-se a reunir as células, mas encoraje uns aos outros ao amor e às boas obras, ao ministério na igreja e no mundo. Eu quero orar nessa noite para que cada célula, para que cada MDA da igreja cumpra a sua função. Cumpra a sua função, que essa igreja cumpra a sua função, que é ganhar as vidas e cuidar bem delas. E a gente tem que começar cuidando bem dos que já estão dentro de casa. Temos que ganhar as pessoas e ir para Cristo, encorajá-las em amor, cuidando bem, até o dia que o Senhor volte. E o que o Deus está fazendo é só o começo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Essa é a maior realização que você pode fazer. O maior projeto que você pode se envolver é cuidar de uma pessoa em amor. Em amor. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse instante. O Senhor chamou a mim e a você para sermos despenseiros da graça de Deus. Sabe o que significa isso? Que nós somos chamados para abençoar os outros. Você foi chamado para abençoar as pessoas, querido. Você foi chamado para amar as pessoas. Você foi chamado para encorajar as pessoas em amor, incentivá-las às boas obras. Começa com o irmão que está ao seu lado, que está à frente, que está atrás. Começa com ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar nessa noite aqui na tua igreja. E te agradecer, Senhor,
Porque o Senhor tem nos chamado, Pai. Tem nos chamado a sermos dispenseiros da graça do Senhor. Encoraja a gente, Senhor. Incentiva a gente, Pai, para que a gente possa incentivar uns aos outros. Incentivar uns aos outros em amor. Incentivar as pessoas às boas obras. Encorajá-las, ó Pai, a prosseguir. Encorajá-las a continuar com esperança, com fé. Encorajá-las, Senhor, a continuar confiando no Senhor, a despeito de todas as coisas. Porque, Senhor, lá no fim a gente sabe que vai restar apenas 3 coisas. Vai restar a fé, vai restar a esperança e vai restar o amor. Senhor, e o maior desses é o amor. Que cada célula, Senhor, que essa igreja seja reconhecida pelo amor que temos uns pelos outros. Que essa igreja seja reconhecida, Deus, não pela afinidade que a gente tem, porque isso é ilusão, mas que nós sejamos reconhecidos por amarmos a despeito das nossas diferenças. Somos tão diferentes uns dos outros, Senhor. Somos tão diferentes. Eu gosto do meu time, tem pessoas que gostam do time delas, e eu tenho que respeitá-las. Eu tenho que amá-las. Mas sabe o que é mais gostoso, Pai? É que quando a gente vence essa barreira das diferenças, a gente reconhece que o Senhor é tudo em todos. A gente reconhece que o Senhor em nós é a esperança da glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por a gente reconhecer que precisamos amar uns aos outros. Nos ajuda a nos encorajarmos cada dia e incentivarmos às boas obras, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão que está perto de você assim: meu irmão, eu quero te encorajar hoje e te incentivar às boas obras. Amém? Dá um abraço quem está do seu lado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.